TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, a todos os telespectadores, todos os simpatizantes que sempre estão acessando o programa Janela do Céu através da TV Menorá. Hoje nós estamos com mais uma entrevista. Hoje o nosso convidado é o irmão Paulo Nascimento, de Campo Bom, que vai compartilhar conosco as suas experiências, tudo aquilo que Deus já trabalhou no seu coração, porque é importante que todos nós venhamos compartilhar, falar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque outros são identificados com aquela mensagem, com aquele testemunho, outras pessoas possam se ver naquela situação e sentir Deus também podendo agir na sua vida. E é por isso que nós temos esse programa, para que todos sejam edificados e possam ver realmente todas as coisas que o Senhor tem feito. Tudo bem, irmão? Boa noite a todos, telespectadores. Tudo bem, graças a Deus, porque estamos na presença do Senhor. E estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, em nossas vidas, nossas famílias, e também nesse mover do Espírito que tem nos alcançado. Por isso que nós louvamos a Deus e é motivo de estarmos felizes, alegres e realizados na presença do Senhor. Amém. Como foi esse momento de descobrir a palavra do Senhor? Esse momento na tua vida que passou a ter vontade de buscar Deus? Eu sei que o irmão já vinha, de muitos anos com o Senhor e depois passou a ouvir essa palavra do Evangelho do Reino. Gostaria que o irmão compartilhasse um pouco conosco sobre isso. Bem, realmente, no meu passado eu tive uma dependência química de drogas, cigarro, bebidas. Então, ali o Senhor começou a realmente me chamar para o Evangelho. Bastante triste, angustiado, tinha muitas perguntas que eu não encontrava resposta. E com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de ir para uma casa de recuperação, ao qual eu tive 16 anos, uma dependência química de drogas, e fui me recuperar. Também fiquei nesta casa de recuperação durante 16 anos. E nessa casa de recuperação eu tive os primeiros passos com o Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, ao qual até tem um versículo assim que muito fala no meu coração, que é em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E realmente o meu íntimo, no meu interior, tinha sede de conhecer essa verdade. E com o passar do tempo, dos meses, nessa instituição de recuperação, eu conheci a verdade, que era o Cristo, a palavra de Deus. E estivemos trabalhando, então, 16 anos dentro de uma instituição de casa de recuperação chamada Desafio Jovem. Após esse período de 16 anos, o Senhor começou um novo trabalhar, porque eu conhecia outra denominação, ao qual, saindo da casa de recuperação, eu passei um período de muita tristeza, angústia. Eu não encontrava respostas novamente, porque tinha um chamado, tinha um ministério, e após eu sair da casa de recuperação e Deus ter organizado a minha vida familiar, eu me senti muito triste, e ao qual eu já conhecia o Evangelho do Reino através de alguns irmãos, irmão Lauro, irmão Celso, irmã Mirelle, enfim. Eles comentaram comigo que eu precisaria passar por uma terapia espiritual. Então eu comecei a conhecer, dar os primeiros passos no Evangelho do Reino, fazendo terapia depois de 16 anos, já sendo conhecedor do Evangelho, porém em uma outra denominação. Comecei a fazer terapia espiritual durante 9 meses e tive bastante dificuldade, porque havia-se no meu coração muita tradição, muita religião, muitos costumes, usos e costumes. E ali na Igreja do Senhor eu não conseguia entender os louvores, que era a palavra. Mas com o passar do tempo eu comecei a abrir o meu coração. Comecei a receber a palavra no meu coração, comecei a receber os louvores, entender. E graças a Deus hoje estamos também envolvidos no Evangelho do Reino,
com grupos familiares na nossa casa. E hoje, graças a Deus, assim me encontro curado, liberto de tantas coisas que o mundo assim trouxe para comigo, através das drogas, através de não conhecer realmente o Senhor Jesus na intimidade. Amém. E da sua parte, como foi ouvir essa palavra que era um pouco diferente, né, daquilo que o irmão estava acostumado? Como é que sentiu quando começou a ouvir realmente que nós temos que ser servos, né, e não exigir coisas de Deus? Realmente, o primeiro contato com o Evangelho do Reino, com a palavra, houve um impacto muito grande no meu interior. E foi ministrado em questões de negar-se, morrer para as coisas do mundo. Então, realmente, houve uma linguagem nova, mas era bíblica, mas eu não conseguia entender, discernir. Então, eu levei muito tempo para captar a mensagem, entender e aceitar no meu interior. Isso levou mais ou menos 9 meses. Então, eu dentro da vida da igreja, eu levo muito para as coisas naturais. Sendo que eu tinha vindo de uma denominação, e entrando na igreja do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a olhar muitas coisas naturais, olhava muito para as pessoas, cometia muito julgamento, muita justiça própria, sendo que ainda eu estava doente, enfermo espiritual. Então chegou um determinado momento que o Senhor usou um vaso, né, na pessoa do apóstolo Sérgio, numa profecia, e realmente a partir daquele momento ali o Senhor me deu uma sacudida, e eu abri os olhos e entendi que eu estava ainda doente, enfermo, e que eu precisava de ajuda e precisava ser curado. E a partir daquele exato momento eu comecei a orar, a buscar mais internamente para mim uma cura, uma libertação. E realmente Deus começou a operar, eu comecei a aceitar a palavra, até mesmo a forma da igreja trabalhar, eu comecei a aceitar, e houve realmente uma mudança no meu interior, porque havia uma libertação de drogas, de alcoolismo, mas no meu interior havia muita amargura ainda, muito ressentimento, muita rejeição. E no momento em que eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a orar, buscar essa libertação, e o Senhor realmente tem feito uma grande obra maravilhosa no meu interior. Amém. Com certeza, né? Todos nós que temos um padrão de vida moral, muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar que nós precisamos de transformação, né? De que em nós não habita bem algum. E eu gostaria de compartilhar, perguntar também como foi esse momento, né, de começar a enxergar as coisas que Deus já te transformou, que Deus foi mudando, na questão do perdão, por exemplo. Como é que Deus foi trabalhando isso no teu coração? Realmente, analisando a palavra do Senhor, eu comecei a entender muitos fatos e fatores da minha vida que, para realmente haver uma libertação, uma cura, a necessidade era muito grande de liberar perdão para as pessoas que eu tinha magoado e me magoaram, porque você convive 16 anos no mundo de drogas, há perdas muito grandes, há muitos fracassos. Em primeiro lugar, eu tinha que ter uma concordância, um entendimento de que primeiramente Deus já tinha me perdoado. E muitas vezes nós não entendemos isso, ficamos angustiados, amargurados, sem entender que o Senhor já tinha liberado o perdão. Então, no momento em que eu entendi que Deus tinha me perdoado e que eu liberei perdão para as pessoas, pedi perdão para os familiares, ali já começou uma obra maravilhosa no meu interior. Porque aí eu entendi o amor do Senhor, que o amor do Senhor é um amor incondicional, Ele não impõe condições nenhuma. Então já saiu aquele peso do meu coração, aquele sentimento de acusação, de fracasso, de frustrações, começaram a ser eliminados. Hoje eu louvo a Deus e glorifico a Deus, porque a posição que o Senhor tem nos dado hoje é uma posição de servo. E é uma posição maravilhosa, porque tu começa a viver não para ti mais, mas tu começa a viver para o Senhor e também em prol de pessoas que necessitam também receber algo da parte do Senhor. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, na verdade, nós recebemos o perdão de Deus, o amor de Deus, e também precisamos liberar esse perdão
para as pessoas e liberar esse amor vindo do Senhor também para nossas vidas, liberando para as pessoas que também estão necessitadas também. Amém. Com certeza, o Senhor tem tantas coisas para nos desvendar, para abrir os nossos olhos e nos mostrar, né, as coisas que nós ainda precisamos ser transformados, as coisas ocultas que estão no nosso coração, as coisas que nós precisamos deixar que Deus trabalhe e desvende os nossos olhos, né? E continuando a conversar sobre esse assunto, eu creio que foi difícil, né, esse período de translado, né? E sei que o irmão também recebeu várias coisas do Senhor, inclusive Deus lhe deu uma esposa, né, que também estava buscando a palavra juntamente contigo. Amém. Foi algo assim interessante, porque o primeiro relacionamento, o primeiro casamento, tivemos 3 filhas, e devido à minha situação de drogas, de álcool, de estar envolvido nisso, eu perdi a primeira família. E foi uma situação assim que me entristeceu muito, me deixou muito amargurado, angustiado, muitas vezes me cobrando, e eu não entendia por que não ter família, ter perdido eles. E no momento que eu fui buscar uma recuperação, uma decisão de me libertar das drogas, do alcoolismo, durante esses 16 anos de recuperação e trabalhando em instituição evangélica de recuperação, o meu propósito era realmente restaurar essa área familiar. Mas 16 anos eu fiquei orando pela primeira família, mas não era o plano de Deus, pedi perdão, procurei as filhas, mas com o passar do tempo eu comecei a orar, de que eu já estava 16 anos trabalhando em Desafio Jovem, eu comecei a orar ao Senhor para que Deus assim preparasse uma esposa, uma missionária. Eu comecei a orar numa direção diferente. E realmente aconteceu isso, que hoje a irmã Olíria, que é minha esposa, eu trabalhava nesse desafio, levou o seu filho dela para se recuperar das drogas. E ali eu conheci ela. E aí comecei a orar, e ali o Senhor começou a movimentar, de que nós nos conhecemos, e tudo proporcionado por Deus. E até mesmo naquela época, dentro do Desafio Jovem, ali eu já conhecia o irmão Celso, já conhecia o apóstolo Sérgio, o irmão Lauro, enfim. Então os irmãos já estavam orando nessa direção desse casamento. E Deus assim organizou de que conhecesse hoje a minha esposa, a Olíria. E louvo a Deus e glorifico a Deus, porque eu creio assim que ela, como esposa, como ajudadora, eu acredito assim que ela é 70%, 80% do meu ministério, porque ela entendeu primeiramente a visão do reino primeiro do que eu. Ela aceitou, concordou e buscou, e Deus falou coisas inefáveis para ela. E hoje mesmo assim me ajuda muito no ministério da palavra, na intercessão, nas terapias. Então Deus preparou tudo, organizou toda a minha vida, trazendo assim uma esposa espiritual realmente, né? Para que hoje nós estivéssemos como cooperadores, como zeladores, aqui a Igreja de São Jesus Cristo, na cidade de Campo Bom. Então Deus assim fez uma mudança de 360 graus na minha vida. E eu louvo e glorifico a Deus, porque Ele tem assim a cada dia, tem transformado, tem mostrado coisas assim inefáveis, ao qual nós nos alegramos em servir esse Deus maravilhoso que restaura a família, restaura o amor próprio, a restauração dos filhos, a restauração espiritual da nossa vida. Então é algo glorioso que somente Deus é poderoso para fazer na vida do ser humano. Amém, com certeza. Nós vemos aqui que quando Deus entra na vida de todos nós, Deus vai trazendo, né, toda a restauração em todas as áreas da nossa vida. E como o irmão compartilhou, que me chamou a atenção, que Deus organiza a nossa vida, né? E realmente Deus organiza o nosso coração, e externamente também Deus vai colocando todas as coisas na ordem segundo o seu propósito. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Janela do Céu.